Olá! Hoje a gente vai se aprofundar mais sobre essa área de profetizar, né? Aquele que profetiza, ele edifica, ele exorta e ele consola. Então, como é profetizar, né? Às vezes as pessoas acham que profetizar é só pegar lá, viu que o irmão fulano tá andando em pecado, vamos mostrar para a igreja. Fala lá no microfone que o irmão fulano tá em pecado. Será que é isso mesmo? Então, vamos abrir lá em 1 Coríntios 14. Pega aí sua Bíblia, 1 Coríntios 14, do verso 1 ao 4. Pegou aí? Então está escrito assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas está escrito assim no 3, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Olha isso. Que legal, né? Poder profetizar e edificar o corpo de Cristo, ser bênção na vida das pessoas. Isso é maravilhoso. É algo que Deus nos comissionou para fazer e é um prazer, né? Poder fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, poder abençoar a vida das pessoas, né? Eu me lembro de Deus falando para Abraão: "Sê tu uma bênção". Então, pega isso aí para você, seja você uma bênção. Deus tem te dado dons e talentos, né? Abençoe quem está do seu lado. Use de tudo aquilo que Deus tem depositado nas suas mãos para que vidas sejam impactadas, para que pessoas sejam salvas, para que elas conheçam o amor de Deus. Então, a gente viu aqui que quem profetiza, edifica, né? Essa palavra edificar é o quê? O que significa edificar? Vamos ver? Então, edificar significa construir, estruturar, confirmar, fortalecer e tornar mais eficaz. Então, quando alguém vai profetizar, essa pessoa vai ser usada por Deus para construir algo, para colocar um tijolinho ali naquela grande construção, algo que vem da parte de Deus, estruturar. Às vezes a pessoa está ali toda numa bagunça, não sabe para onde vai, como fazer. Vem uma estruturação de Deus, a parte de Deus. Confirmar. Essa palavra confirmar aqui eu acho legal, porque antes de casar, né, antes de eu e o Rafa a gente casar, eu tinha algo, a gente morava no Rio de Janeiro, né, eu tinha algo no meu coração que a gente não ficaria ali muito tempo, né? Tinha ali um apontamento de Deus, né? Não tinha uma direção muito específica, mas tinha um apontamento de Deus. E aí, antes mesmo da gente casar, uma pessoa já veio e falou para mim: olha, vocês vão ficar pouco tempo aqui no Rio. Aí o tempo passou, outra pessoa veio e falou a mesma coisa, e outra pessoa também veio e falou a mesma coisa. Então, foram pessoas que vieram com palavra de sabedoria, que era com relação ao meu futuro, mas elas só vieram o quê? Confirmar algo que já estava no meu coração. Deus já tinha começado a apontar e elas vieram confirmar. Então, quando a gente profetiza, a gente está ali confirmando algo que Deus já começou a plantar no coração de alguém. Fortalecer, né? Imagina alguém que está cansado, sobrecarregado, uma pessoa que está passando por uma situação difícil. Você chega lá com a palavra de Deus e fortalece essa pessoa. É muito bom poder fazer isso, né? E aí a palavra exortar. Vixe, exortar é puxar a orelha. Aí é quando o pastor chama lá no gabinete. Aí ele vai dar uma exortação daquelas. Tá bom, a palavra exortar, olha só o que ela significa. Estimular, encorajar e admoestar. Sim, tem repreensão dentro dessa palavra aqui, mas não é só repreensão, né? Então, estimular alguém, né? Sobre o futuro de alguém. De repente, você começa a conversar com a pessoa, aconselhar ela, né? E aí vem uma palavra de Deus, aí você vai ali, né? Estimular ela, encorajar ela a seguir adiante. E às vezes tem coisas que precisam de correção. A princípio, a correção não é motivo de muita alegria, mas é saúde para o nosso corpo, é saúde para a nossa vida, sabe? É salvação para a gente. Depois, vai ser motivo de alegria, sim. Então, que a gente saiba ser corrigido, sabe? É importante, né? Muitas vezes a gente é corrigido, aí a gente já vem logo com desculpa. Ah, mas eu fiz isso porque, eu tava num dia mal, mulher, tava de TPM naquele dia, não tava bem, né? Aquele dia meu chefe brigou comigo. E a gente sempre tem uma desculpinha às vezes, né? Porque alguém vem corrigir a gente e a gente vai colocar, lembra quando teve lá o pecado, né? E aí, vocês comeram, né? Comeram da árvore do conhecimento lá do fruto e tal,
né? Adão, foi a mulher que tu me deste. Jogou a culpa na mulher. E a mulher, foi a serpente, né? Então, às vezes a gente é corrigido e joga a culpa. Foi a serpente, foi não sei quem. A gente tem que ser rápido para identificar o erro e corrigir. Sabe? A gente precisa ser humilde. É difícil muitas vezes a gente reconhecer. Sabe? Pede perdão, né? Me perdoa. De fato, eu poderia ter feito melhor. Esse não era o meu melhor. Eu fui com a motivação errada. Você me perdoa, da próxima vez eu vou fazer melhor. Sabe? É tão bonito quando a gente é rápido para reconhecer, sabe? E, gente, a gente cresce muito mais rápido, a gente avança muito mais rápido quando a gente identifica, quando Deus vem apontar algo. E outra coisa, sabe? Na nova aliança, com o Espírito Santo habitando em nós, quando tem um negócio errado, a gente começa a sair da rota, o Espírito Santo está em nós. Ele vai começar a apontar. Presta atenção nisso. Olha aquilo lá que você falou, olha como você falou com seu pai, olha como você falou com sua mãe, olha o jeito que você tratou seu marido. Ih, falou demais, abriu a boca demais, toma cuidado. O Espírito Santo vai apontando coisas que precisam ser consertadas. Se a gente não dá ouvido ao Espírito Santo, daqui a pouco o pregador fala com a gente, daqui a pouco a Bíblia fala com a gente. Não está ouvindo? Daqui a pouco o profeta chega com exortação. Então, esteja atento aos sinais do Espírito Santo em você. E aí, as profecias, elas servem também para consolar, né? E a gente precisa tanto disso, né? A gente precisa dessa palavra, a gente precisa dessa ação, na verdade, na nossa vida. Consolar é trazer esperança, alegrar e animar. Você é uma pessoa que alegra os outros? Você é uma pessoa que traz aquela boa expectativa, que vem, sabe? Você é uma pessoa apaixonada por Jesus e incendeia o coração das outras pessoas? Ai, gente, a gente não pode ficar, sabe, vivendo essa vida pra baixo, eu sou um coitadinho, que triste a minha vida, ó céus, esse mundo decaído, as pessoas são más, não, vambora, vamos avançar. Aprenda a se encorajar, então encoraje as outras pessoas. Nós precisamos ser encorajadores. Quem está do seu lado aí que você pode encorajar? Então, consolar é trazer esperança, né? Você vai encorajar, você vai animar quanto ao presente, quanto ao futuro, quanto às coisas que ainda vão chegar. Então, a profecia, né? Ela vai operar dessa forma, né, quando ela for enviada para alguém da parte de Deus. A profecia sempre começa com Deus, você tem que entender isso. Começa com Deus e não com o homem. E aí, quando alguém for profetizar, ela pode agir nas 3 partes, edificando, exortando e consolando, ou em uma só parte, né? Aí vai depender da mensagem de Deus. Outra coisa que a gente tem que entender sobre a profecia, ela nunca visa o benefício próprio. Já sei, vou profetizar no culto em que meu marido vai estar lá sentado porque eu quero que ele me dê um presente. E aí vou dar uma profecia na igreja. Gente, estou profetizando que os maridos aqui serão maridos doadores e vão dar presentes essa semana para suas mulheres. Estou vendo uma semana cheia de presente para suas mulheres. Que profecia é essa? Veio da parte de Deus ou veio da minha parte, do meu ego, porque eu estou querendo ganhar um presente? Então, profecia não tem nada a ver com o que eu acho, o que eu penso. Tem a ver com o que Deus quer dizer. O que Deus acha, o que Deus pensa, quem Deus é. A profecia sempre começa com Deus. Não diz respeito a um benefício próprio, gente. Vou profetizar para me beneficiar? Que história é essa? Isso não vem de Deus, não. Né? Quem faz isso está sendo movido por si mesmo, está sendo movido muitas vezes pelo inferno. Por isso, a gente precisa estar atento àquilo que a gente ouve. Nós precisamos julgar a profecia, julgar as profecias. Não vai engolindo qualquer coisa como sendo totalmente verdadeiro e pronto. Tem gente que casou com a pessoa que não deveria casar só porque alguém se levantou e falou: eis que te digo, seu marido é esse ou a sua esposa é essa, e tá lá tendo uma vida horrível porque foi dirigido por alguém que achou que estava sendo dirigido ou enfim, ou que quis manipular. Nós precisamos estar atentos. Outra coisa que você precisa saber é que profecia não é um pensamento positivo. Eu desejo coisas boas para você. Eu anseio que você tenha uma semana de paz. Não é um pensamento positivo, não é uma mera declaração. Porque a profecia não nasce de mim, mas nasce da parte de Deus, né? Então, às vezes você está lá no culto e aí o ministro fala assim para você: abençoe quem está do seu lado e declare sobre a vida dessa pessoa uma semana abundante, cheia de alegria. Ou então abençoe o ano dessa pessoa, fala para essa pessoa, aí declara, fala: eu profetizo que o seu ano vai ser maravilhoso, excelente, alegre, um ano onde você vai ter todos os seus sonhos realizados. Profetiza aí. Peraí,
E aí a pessoa teve o pior ano da vida dela, onde ela se posicionou mal, onde ela viu tanta coisa ruim, enfim. E aí a profecia não deu certo? Não, isso não foi profecia, né? Isso foi uma mensagem enviada ali, você simplesmente declarou na hora, né? Falou algo, mas a profecia não é simplesmente uma frase bonita. É algo que parte de Deus. Então, quando a gente pensa de consolação, né, é um consolo que vem uma mensagem fresquinha de Deus. Quando a gente pensa em profetizar, encorajando, é uma mensagem fresquinha que a pessoa precisa receber da parte de Deus, que vai encaixar com aquilo que ela está vivendo. Sabe, é uma chave que vira, a pessoa recebe, pronto, conectou. Eu não sei se você já viveu isso. Sabe, às vezes está lá o pregador pregando e ele profetiza, dentro da mensagem tem ali uma profecia que isso se encaixa e destrava coisas na sua vida. Então, profecia não é meramente desejar algo bom, desejar que algo bom aconteça na vida da pessoa, tá bom? E olha só então, acompanhe aí comigo na tela. A verdadeira profecia não tem sua origem em nossa declaração bem intencionada, em nossa vontade de que algo bom aconteça. Sua fonte está na revelação que procede de quem? De Deus. Então a revelação procede de Deus. Fique atento, sabe? Às vezes as pessoas acham que profetizar é envergonhar, sabe? Envergonhar a pessoa em público, mostrar ali o erro dela. Então, assim, sim, a correção vai chegar, mas como essa correção vai acontecer? Né? Fique atento. Ouça a voz do Senhor, né? E vamos ver um pouquinho mais sobre essa questão de exortação, então? Acompanhe aí na tela. Exortar profeticamente é encorajar indivíduos ou ambientes coletivos a uma mudança de postura e pensamento. É encaminhá-los em amor. Hashtag fica a dica, em amor ao arrependimento e conduzi-los para que voltem seus corações para caminhos divinos. Tais objetivos jamais devem ser negligenciados na prática profética. Então, quando a gente pensa nessa parte de corrigir a pessoa mesmo, né? De repente a pessoa está no erro, está no engano, né? Sei lá, vamos pensar, o moço que está lá adulterando, está traindo a sua esposa. Então, a mensagem profética vem para que a pessoa ela enxergue seu erro e ela se arrependa, né? Essa condução de Deus mesmo, para que a pessoa tome a atitude certa, né? Para que a pessoa volte seu coração para o Senhor. E se Deus mandou falar, é melhor obedecer a Deus, né? Eu me lembro uma vez, né, que eu estava indo trabalhar, eu estava no ônibus lá no Rio, e aí eu estava ali no trânsito, o ônibus parou no sinal e eu olhei para o lado. Quando eu olhei para o lado, tinha um lugar assim que parecia uma padaria, um bar, alguma coisa assim. Tinha um moço lá, né, sentado, e aí Deus ministrou no meu coração. Foi muito rápido ali, o Espírito Santo falando comigo. Fala assim, grita no ônibus, Deus te ama. E eu, meu Deus, é Deus falando comigo, é coisa da minha cabeça, todo mundo vai olhar para mim. Sabe aqueles N questionamentos que vêm? Né? A gente fica na dúvida se é ou se não é, faço ou não faço, que vergonha. Foi assim, muito rápido, em questão de segundos. Eu não falei. Daqui a pouco, um homem lá mesmo se levantou e gritou, Deus é bom! Quando ele gritou Deus é bom, eu falei, nossa, era para eu ter falado mesmo. Negligenciei a voz de Deus. Não falei aquilo que Deus me chamou para falar. Não fiz aquilo que Deus me chamou. Fiquei envergonhada, sabe? Falei, Senhor, na próxima vez eu vou fazer, eu vou obedecer. Então, se Deus te dirige para fazer algo, seja rápido, seja obediente, né? E o que Deus falou no meu coração? Se eu não fizer, Ele vai levantar outra pessoa para fazer, né? Deus não vai deixar a sua obra paralisada. Outras pessoas vão se levantar. Mas do jeito que eu faria, ninguém vai fazer exatamente igual. Porque ninguém tem a minha personalidade, o meu jeito, cada um, né, é um indivíduo único que Deus criou. Então, se você deixar de fazer, você está perdendo a oportunidade de ser uma bênção e de deixar a sua marca, né, com aquilo que Deus tem ministrado no seu coração. E outra coisa, lembra, né, que todas as vezes que você for cuidar de alguém, que você for ministrar, que Deus te usar para profetizar, então faça em amor. Né? O amor é muito importante. Inclusive, né, 1 Coríntios 13, no verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Então, posso profetizar o tanto que for,
Nossa, profetizo todo dia, tô até cansada, a boca tá até doendo de tanto profetizar. Mas não tem amor, adiantou de nada, né? É perda de tempo. Olha só que legal essa frase do Drummond Lacerda. A profecia é como uma luz. Quando alguém profetiza, a escuridão do erro é iluminada pela correção. As pessoas são capazes de enxergar a consolação do Espírito em tempos tenebrosos. São fortalecidas no meio das trevas do desânimo. A palavra profética tem o poder de fazer o ouvinte ver o que a escuridão tentou esconder. Olha que lindo isso, né? A palavra profética vem para trazer luz mesmo, esclarecimento. Então, a profecia é um relatório que a mente humana produz através da revelação do Espírito Santo. Então, a profecia é algo que a pessoa, né, vai falar, vai declarar ou vai fazer, vai ser um ato com base naquilo que foi revelado pela parte do Senhor. Vamos pensar então que Deus é perfeito, certo? Então, e ele passa uma mensagem para nós que somos imperfeitos. Então, pode ser que na hora que a mensagem for transmitida, vai ter um negocinho ou outro que não está totalmente alinhado? Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Então, quanto mais maturidade nós tivermos, mais a gente vai poder ouvir claramente a voz de Deus e transmitir. E outra coisa, gente, vamos nos ater com aquilo que Deus fala e não com aquilo que a gente acha, né? Isso é importante. Então, 2 Pedro, no capítulo 1, né, do verso 19 a 21. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Tem que ser assim. A gente falar da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A gente falar com autoridade e a gente ter humildade no nosso coração. É isso. Tá aí, um banquete para você se deliciar, a palavra de Deus. Tá aí, né, a palavra implantada no seu coração para que você possa se encher dela, viver por ela e para que você possa profetizar na medida que o Espírito Santo te direcionar. Seja você uma bênção. Até a próxima aula.